mais difícil pra gente hoje, irmão, é a quantidade de proposta que a gente recebe para fazer de tudo. A gente tá dizendo não para uma quantidade de coisas que são maravilhosas. Porque falar não para coisa ruim é fácil, né? Fácil. Agora, falar não para coisa boa é muito difícil. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus queridos amigos e amigas do Papo de CEO, hoje eu tô com um camarada que a gente se conhece tem muito tempo, né, cara? Muito tempo. Esse doido aqui já fez uma porrada de coisa. E há deve ter uns 10 anos, tranquilo, eu acho. Ah, certamente. Que a gente se conhece? Certamente. Uns 10 anos. A gente já tá velho, né? Já estamos velho, cara. Mota, é muito tempo. E esse cara, antes da gente introduzir o novo papel que ele está na atual trajetória profissional dele, esse cara foi um dos grandes empreendedores, referências aqui do Rio de Janeiro. Então, enquanto eu estava começando a empreender, já estava com a consultoria, esse cara já estava saindo em jornal, dando palestra, falando sobre o modelo de negócio, marketplace, que ninguém sabia que raio de negócio era esse. Então, ele foi muito importante. Você sabe que você foi muito importante, né, para o ecossistema. Legal, que bom, cara. Que bom. Você foi. Esse é o objetivo, né? Estamos falando, gente, do meu amigo Gustavo Mota, que agora está como CEO de nada mais, nada menos que o Lance, um dos maiores veículos aqui. E ele começou no Rio, o Lance, Começou no Rio. Graças a Deus, carioca. Cara, muito bom estar aqui com você. Vamos do início, cara. Dá um contexto pro pessoal sobre o Lance, pro pessoal entender o que é o Lance. Depois vamos explorar um pouquinho da sua trajetória para a galera entender quem é o Mota. Boa. Cara, o Lance é um dos maiores veículos de imprensa do Brasil. Nasceu focado em esporte. Até hoje, esse é o business do Lance. Nasceu, curiosamente, online. Poucas pessoas sabem disso. Não sabia. 10 dias antes de ir para a banca, tinha um site já com as notícias. E aí, 10 dias depois, a primeira tiragem foi para as bancas. E agora, nessa nova fase pós-pandemia, onde todos os veículos tiveram que se reinventar, é 100% digital, multiplataforma, milhões de acessos, Instagram, próprio site, TikTok, WhatsApp, então YouTube, a gente está em todos os canais levando informação e é independente. As pessoas até acham que o Lance vem da Globo, tem alguma coisa com a Globo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Lance é super independente, construindo conteúdo autoral para levar paixão e potencializar a paixão para os torcedores. E, cara, você é empreendedor, dono de negócio, caiu como CEO no Lance. Como é que isso aconteceu, cara? Né? Que doideira, cara. Que doideira. Empreendedor serial vira CEO no Lance. Exato, porque assim, é meio... A gente que é empreendedor é meio contraproducente, assim, sabe? Você tem uma dinâmica de negócio muito específica quando você é empreendedor, porque você consegue ditar o seu ritmo, a sua cultura. Não que você não vai fazer isso quando CEO, mas você molda meio nas suas crenças, né? Sim. E quando você entra num outro ambiente, você vai moldar, mas também tem que se moldar também. Sim. Então, gera aquela coisa de tipo empreendedor, não ter chefe, né? Na verdade, a gente tem chefe, que o cliente é nosso chefe. Caramba. Mas é muito diferente, cara. O que houve aí? Qual foi o estalo? Cara, eu venho atuando como board member há muitos anos. No meio do ano passado mais ou menos, o pessoal do Lance, o sócio e o CEO me procuraram para ajudá-los a resolver um modelo de funil. Inclusive, trouxe o Michael para resolver esse problema. Então, construiu um modelo de funil de monetização da audiência. Então, o Lance é muito grande, alcança muita gente e tinha uma falha no seu modelo de negócio,
modelo de monetização que estava deixando alguns buracos ali abertos, né? Então eles me procuraram para, cara, o que você consegue nos ajudar, uma orientação e tal. Eu desenhei um funil clássico ali de flywheel, o que a gente pode fazer, pegar o conteúdo, transformar o conteúdo em audiência, audiência transformar em dados, dados transformar em produtos, produtos transformar em receita e isso fazer com que a roda gire, né? E eles gostaram muito disso. E até me perguntaram, né, até curioso, eles falaram assim, cara, mas qual o jeito mais rápido de fazer dinheiro com o que a gente tem? Eu falei, cara, vamos montar uma empresa de educação, né? E aí, eles, pô, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, mas eu sei. Então, vamos embora. E a gente fez uma joint venture, lançamos o Lance Educação no ano passado. Hoje a gente tem mais de 500 atletas, vários atletas são exclusivos nossos, desde Alan Ruschel, que sobreviveu à queda da Chapecoense, até o Fernando Fernandes. Tem mais de 500 atletas do Brasil inteiro, de todas as modalidades. E hoje a gente leva atletas para fazer convenção, fazer curso online, não só atletas, repórteres, dirigentes, então tem uma gama muito grande. Com esse trabalho sendo feito, eu fui convidado para ser membro do board do Lance. E a gente aprofundou mais a relação ali, a gente já era sócio do Lance Educação, aprofundou mais eu atuando um pouco mais no Lance como um todo, ajudando nessa parte de marketing digital. Aí foi quando trouxe o Michael, a gente começou a formar uma equipe de growth dentro do Lance. A gente meio que dizimou a área de marketing, transformou a área de growth mesmo, pensamento de infoproduto, pensamento de receita, funil absurdo, como é que a gente faz engajamento. Isso começou a trazer o resultado que a gente fez, me corri se eu estiver errado, acho que em dezembro, a gente começou em dezembro esse trabalho de growth, em um mês a gente fez o resultado do ano inteiro de assinatura. Caraca! E eu costumo, até nossa brincadeira, a gente não fez nada demais, o mato estava alto, né? Não é que a galera não estava fazendo, mas estava fazendo de um jeito antigo, de um jeito que o marketing mudou completamente. Sim. E esse underground marketing que eu falo que a galera de infoproduto é outro jogo, literalmente outro jogo. Se você não entende, você não consegue converter. Então, quando a gente colocou o básico, a gente já está no 1, né? Já começou a dar resultado. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho contínuo e a partir daí surgiu essa oportunidade. O Ganime está indo para projetos pessoais, não sabemos o que é, imaginamos o que é, mas não sabemos o que é. Talvez sabemos o que seja. Ele ainda não confirmou nada, então nem é público, mas efetivamente abriu essa oportunidade da gente construir essa visão que eu trago de que todos os meus negócios foram tudo negócio deu certo, o meu foi online, engajando comunidade. E o Lance tá indo para esse caminho, né? Já estava querendo fazer isso e sabia o caminho, mas ainda precisava. E eu não poderia ir como funcionário, efetivamente, ali, como um diretor, não fazia sentido para o meu momento. E aí a gente fez um bem bolado. Saí de todos os meus outros negócios, só mantenho participação na Wido Logos, porque ninguém quer comprar. Se quiser comprar, tá à venda. Aí eu saio completamente. Hoje meu foco é integral, fazer o Lance crescer 4 vezes nos próximos anos. Então, 4 vezes? Legal, eu tenho 5 anos para fazer isso, eu quero fazer em 3. Vou lá. Não esperava menos de você. Uma coisa que, mais uma vez, me chama a atenção é a tua trajetória empreendedora, né, cara? Você começou com o Wido Logos. Para quem não conhece, explica aí rapidamente o que é o Wido Logos. E aí depois você entrou por uma veia muito forte de vendas, Total. né? Você abandonou, então, esses negócios agora? Vendi todos. Tudo. Hoje, 100% Lance. Legal. Não tem como. O que a gente quer construir no Lance é uma coisa que não tem no mercado. Não tem nos veículos de imprensa, não tem no jornalismo. A gente quer construir algo realmente disruptivo. E se eu não me dedicar 100% nisso, não vai acontecer. Entendi. Então, não só eu, como o time inteiro. O compromisso é com a equipe de fazer algo realmente disruptivo e escrever seu nomezinho na história do jornalismo, né? Então, dá para fazer. Eu comecei aos 17 anos empreendendo, né? Então montei agência, montei vários negócios. O que deu muito certo foi a Wido Logos, que é um marketplace de design gráfico. Então, hoje tem, sei lá, 80 mil clientes, 150 mil designers fazendo projetos no Brasil inteiro. Então, muita gente ganhou muito dinheiro, vive até hoje da plataforma, é um orgulho muito grande. A partir dali, fui montando outros negócios. A área de vendas, cara, é um tesão absurdo, né? As poucas coisas na vida dão mais prazer do que vender. Então, a gente montou empresa de educação, o Sales Club, a gente montou uma plataforma de intermediação de vendas e de outsourcing de vendas, que foi a Sales Farm. Então, a gente montou e eu fui vendendo as operações, né? A gente foi montando, crescendo e vendendo, montando, crescendo e vendendo. A última foi a Mola Educação, também com o grande Malavota está lá. Outro dia tem que trazer o Malavota aqui. Sim.
E a gente também, eu vendia minha participação, o próprio Lance Educação, que o Lance agora adquiriu o Lance Educação integralmente também. Então, vou construindo ativos e vou vendendo esses ativos, sempre agregando valor nesse processo. Então, esse é o que eu venho fazendo. Olhando para trás, eu acho que o meu grande mérito assim, profissional é construir ativos e depois monetizar esses ativos que eu construí. Legal. Vamos falar sobre o Lance, cara. Vamos embora. Lance é um veículo super querido pelo Carioca, mas como é que é o Lance no Brasil? É uma pergunta honesta, eu não sei. Cara, o Lance ele vai fazer 30 anos, realmente participou da infância e adolescência de muita gente, absurdo, né? Era difícil você não passar na banca e não ler o Lance, né? Com essa saída do jornal ali, da banca, isso meio que... Então as pessoas dizem, pô, o Lance ainda existe? O que acontece? Cara, o Lance não só existe como está grande, como está crescendo, né? E o Lance ele é muito forte Rio e São Paulo, porque, cara, onde que o Lance está? O Lance está onde o PIB está, essa é a realidade. Sim. Então, cara, Rio e São Paulo muito grande, aí tem Minas que também é grande, tem no Sul ali também tem representatividade, Nordeste pouco menos, então segue mais ou menos o PIB. Rio e São Paulo a gente cobre e a gente tem setoristas, ou seja, jornalistas que só cobrem um clube. Então tem um cara só do Flamengo, só do Vasco, só do Botafogo. Então dos 4 principais do Rio e 4 principais de São Paulo a gente cobre individualmente, está ali 24 horas pensando naquele clube. Muita gente fica brigando, pô, aqui vocês estão defendendo o Flamengo e estão apertando o Botafogo. É o setorista do clube, então vamos embora. São pessoas diferentes, não é a gente que está plantando a bandeira que protege o Flamengo ou não. Cara, o setorista ele tem a liberdade de poder pautar o que ele acredita naquilo. Então, é dessa forma que a gente constrói o jornalismo. Legal. Hoje, como é que é o modelo do Lance? Na verdade, vamos fazer um corte, né? Como é que era o modelo do Lance em termos de monetização, canais, produtos e o que você quer transformar o Lance, né? Porque eu acho que você já está fazendo essa movimentação até mesmo antes de ser CEO nesse teu processo aí de transição. Exato. Cara, o mercado ele funcionava como? Venda de banner, né? Venda de display ali. Sim. Isso está cada vez mais morrendo, vai, né? Talvez não tender a zero, mas reduzindo muito, porque você está vendendo commodity. Sim. Está disputando com o Google, está disputando com o Facebook, difícil essa briga, então a gente tem que se reinventar. O primeiro passo foi dado ano passado, quando a gente parou a gente vende também programática, mas não é o big deal. Quando a gente migrou ano passado de programática para vender conteúdo efetivamente, então a gente pode fazer um projeto para a Minimal, por exemplo, onde a Minimal vai patrocinar um podcast ou vai fazer quer investir em tênis, né? Então todos os artigos que saem de tênis vai estar lá, Powered by Minimal. A gente pode fazer um fórum que vai debater alguma temática específica e é isso ser patrocinado, ou seja, venda de conteúdo, venda de ou evento, né, ou conteúdo, geração de conteúdo. É tipo sponsor, né? Mas isso é o que era, ou o que já... Ano passado, aí isso começou ano passado, essa virada de, cara, para de comprar display, no final do dia tu leva o display junto, né? Uhum. Mas aí você começa a adquirir conteúdo. Esse ano a gente já entra com outros modelos de negócio. Então a gente entrou com um negócio de assinatura. Então hoje o Sócio Lance ele está crescendo cada vez mais. Você recebe não só notícias exclusivas, mas você recebe... Hoje, por exemplo, tem Uber ainda? Tem Uber, tem cinema. Então, se você é assinante, você ganha um ingresso de cinema todo mês. Você ganha um monte de... Cara, ganha tanta coisa que não faz nem sentido a pessoa não ser assinante, porque realmente é um programa de assinatura absurdo, né? Fora o próprio conteúdo que a gente faz, acesso ao Zico, acesso a... É um conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo e um monte de benefícios junto que você já ganha. Não é sorteio, não é nada disso. Você já vai receber o cinema, você vai receber não sei quanto de Uber, vai receber um monte de coisa super legal. E como é? Mas discorre aí sobre o lance do Zico. Você acessa o Zico como? Porque agora eu vou virar assinante, pô. A gente tem um podcast lá, que é o Futepapo, que a gente recebe personalidades, atletas toda semana. Na próxima semana, não sei quando vai sair aqui, mas na próxima semana o Zico vai estar lá no nosso estúdio. E a gente, aí nesse caso é sorteio, a gente sorteia as pessoas que são sócio Lance para irem lá no estúdio, na sede do Lance, que é aqui na Barra da Tijuca, a se participar do processo, a se fazer pergunta e ele responder ao vivo. Então vai ser bem legal. Semana passada teve quem que foi semana passada mesmo? José Aldo. Caraca, José Aldo é foi irado. Bizarro, assim. O programa tá
monstro. Então a gente dá acesso, começa a dar acesso, né? Daqui a pouco vai ter ingresso para jogo, vai ter um monte de novidade ali. Legal. Ali bacana. Outra coisa que a gente implementou foi, estamos ampliando o lance educação, então a gente sai agora um treinamento sobre, tô esquecido hoje, análise tática, ajuda, sobre análise tática, daqui a pouco a gente vai soltar sobre jornalismo esportivo, para quem quiser se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre isso, até se tornar um jornalista esportivo, com alguns super repórteres aí. Então tem muita coisa vindo nesse sentido. O que mais que a gente está fazendo especial, Michael? Lembra aí? Modelo de negócio. Educação. Tem as palestras, né? Tem as palestras. Sócio lance. A gente é muito forte em bet, né? Porque em bet a gente hoje, boa parte das pessoas que apostam, se divertem com o esporte, vem através do lance. A gente é muito grande, porque é muito nichado o que a gente fala. Então, a gente ajuda as pessoas a tomar melhores decisões, até na brincadeira ali, no apostar melhor, né? Então, isso tudo faz parte do que a gente está construindo nesse momento. Mas tem um monte de coisa aí que a gente não pode soltar ainda, o que senão a concorrência, que é muito mais rica que a gente, por enquanto, vem e cobre ali a gente. Então, aos poucos a gente vai soltando. Imagino. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem modelos de veículos, né, de mídia, principalmente nos Estados Unidos, tem um ou dois aqui no Brasil, começaram a adotar estratégias para uma monetização muito alta em educação continuada. Essa tua frente de educação para um pouco disso? Utilizar muita audiência para converter em educação? Essa é a ideia, cara. A gente tem um tráfego gigante, são 25 milhões de CPFs diferentes por mês nas nossas redes. Bastante. Gente pra caramba. 20% é público A e B. Então, tem uma galera que tem um poder aquisitivo alto, que dá para consumir produtos de high ticket. Tem uma outra turma que gostaria de consumir, por exemplo, a análise tática, foi a galera que solicitou isso para poder entender melhor de jogo, para poder debater com os amigos, para poder ganhar uma resenha no trabalho, ou até mesmo para poder fazer uma aposta. Então, a gente está começando a construir os materiais cada vez mais voltados para o que a nossa audiência está buscando. E tem uma galera que é 55+, que é classe A, que está todo dia consumindo lance, que poderia comprar um apartamento, que poderia... troca de carro, faz assinatura de carro, que pode consumir muito mais esse tipo de produto. Então, a gente está cada vez mais construindo ferramentas para atender os desejos e os anseios da nossa audiência. Agora, educação, irmão, toda empresa vai virar empresa de pagamento, empresa de educação. Se você não está jogando esses dois jogos ali, um banco e empresa de educação, tu está ficando para trás, né? Essa é a realidade. Pô, total, cara, total. Uma coisa que me chama muito a atenção nessa parte de veículo é como... É claro que você está vindo para mudar isso, principalmente com o lance, mas como a audiência é a nova moeda, né? Se a gente parar para pensar, você viveu isso até mais do que eu, mas a gente tinha primeiro uma evolução das empresas que conseguiam criar produto, né, processo de produção. E aí depois a gente começou a ver um monte de empresa que começou a dominar tecnologia. Sim. Aí depois começou a dominar internet e hoje quase tudo isso é comoditizado, né? Sim. O que está ganhando é quem ganha melhor a distribuição daquilo. Perfeito. Né? Perfeito. E vocês têm distribuição. Você consegue imaginar o lance, dadas as devidas proporções do nicho que ele opera, também pensar em conseguir angariar mais produtos, em conseguir utilizar mais essa audiência para poder conectar mais coisas ali dentro? O mais difícil para a gente hoje, irmão, é a quantidade de proposta que a gente recebe para fazer de tudo. A gente está dizendo não para uma quantidade de coisas que são maravilhosas. Porque falar não para coisa ruim é fácil, né? Fácil. Agora, falar não para coisa boa é muito difícil. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br.
Eu tô no cargo há 19 dias, efetivamente. Dia 2 de março eu assumi como CEO. Cara, o que eu tenho que dizer não para coisa boa é muito grande, é o tempo inteiro, porque tem possibilidade para tudo. Sim. A gente tem os caras que são, a gente mede lá, a gente tem um software lá específico que dá os nossos lovers, que são os caras que amam, acessam e consomem o nosso conteúdo direto. A gente tem 22% de lovers, cara. A gente recebe milhões de acessos por mês. Então, são pessoas que entram todos os dias, que estão lá, que eles podem consumir a gente, pode consumir qualquer coisa que a gente indicar. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade, porque não dá para abraçar o mundo também. Então a gente está indo aos poucos, na fruta baixa, a gente tem um mato muito alto, tem que resolver a área comercial, tem que resolver o produto. Apesar do sócio lance estar dando muito certo, o funil está desastroso, a gente tem que resolver o nosso fluxo. Se tudo der certo, né? A gente resolve isso esse mês, assim, está mudando literalmente a jornada de compra, é muito ruim hoje. Precisa ser corrigida completamente. São 9 passos para você conseguir comprar algo. Não faz sentido nenhum, deveria ser um passo. Então, a gente tem muito mato alto para a gente conseguir resolver. Mas sim, tem todas as possibilidades. A gente pode fazer live commerce, a gente pode botar afiliados de N coisas, que a gente já experimentou muita coisa. A gente já experimentou voltar para as bancas. Ano passado, a gente foi para as bancas na Libertadores, que o Flamengo ganhou. Mas a audiência fica, pô, eu queria ver o lance nas bancas. Aí a gente bota na banca e não compra. Então, a gente ainda tem que entender e testar, experimentar, são muitas possibilidades. Estamos abertos, quem tiver ideia, sugestão, manda pra gente está avaliando muitas coisas, mas tem muita coisa que está ali no dia a dia, que precisa ser feito, que é o básico, cara. E a gente vai crescer esse negócio 4 vezes, provavelmente fazendo o básico bem feito e não reinventando a roda. Legal. Vamos explorar a parte comercial, que isso é muito forte. Se você pudesse me dizer qual foi o teu primeiro passo quando você entrou no lance em termos de diagnóstico? E o que você viu que você podia fazer num curto espaço de tempo que ia gerar muita atração para o business, né? Eu queria entender um pouquinho disso para a galera que está escutando a gente pensar, putz, vou sair daqui, vou olhar para o meu time comercial e vou fazer alguma coisa com esse podcast. O que esse cara deveria fazer em termos de diagnóstico e primeiros passos? Básico, bem feito. Cara, eu já dei consultoria, a gente já implementou a máquina comercial para mais de 500 empresas. Sim. Nesses últimos anos. Cara, e é comum empresas que faturam 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões não terem CRM. E por incrível que pareça, o lance, com esse tempo todo, não tinha um CRM. Caraca. Mas é o quê? Não tinha um não pipe tinha um drive CRM, da vida? Não tinha. Era um Excel espalhado, caderninho de alguém. Então, a primeira coisa, efetivamente, foi dia 2. CRM obrigatório. Todos os leads dentro do CRM. Cata aí na tua agenda, vai botando. Tem tudo lá. Então, primeira coisa, ferramenta. Estudos mostram que se você começa a usar o CRM de forma profissional, né? Não como um depósito de informação, mas como uma ferramenta de potencialização de venda, você vai aumentar o seu faturamento em 30%. Ponto. Então, a primeira coisa, você tem que controlar a sua jornada. Então, botamos CRM. Segunda coisa, rotina. Daily. Todos os dias, batida de pipeline. Quem faz isso? Eu mesmo. Todo dia, 9 horas, entra aí, galera. 9 horas da manhã. E esse lead, esse lead, esse lead, esse lead, esse lead, esse lead, esse lead. Todos os dias. Ganhando ritmo. E aí começa a botar tarefa, aí começa a aprender que tem que colocar tarefa em cada card, começa a ver que precisa organizar melhor. Aí você começa a configurar a jornada de compra. O que eu faço no fluxo de cadência? Se o cara não atende, eu ligo quando? Mando e-mail, mando WhatsApp. Até que ponto eu posso perturbar esse lead enquanto ele não me responde? Depois que ele me respondeu, entra no fluxo de follow-up. Como é que eu faço follow-up? Posso sair de uma reunião sem um compromisso com o cara? Não posso. Posso sair de um call com o cara sem um compromisso futuro? Não posso. Então, você começa a educar a área comercial sobre processos que são básicos. Mas vou te dizer uma coisa, não está sendo fácil. Por quê? Por mais que eu tenha montado centenas de operações comerciais, eu nunca montei para um veículo de imprensa. Entendi. Então, existem vários dogmas que eu não sei se são reais ou não, mas que as pessoas estão me alertando. Não é para me frear. Mas cara, aqui normalmente é assim que funciona. Não pelo lance, é por esse mercado. Se você não tiver isso, o mercado não vai comprar de você. Não sei se isso é verdade ou não, porque nos outros mercados, indústria farmacêutica ou qualquer varejo, também falavam isso. Né? Funciona. Só que aí eu comecei a ter... Não, cara, pode desconsiderar que vamos embora que vai dar certo. Nesse aqui eu ainda estou tateando. Pode ser que algumas coisas sejam verdade, outras não. Então eu estou ainda...
Eu não desmontei tudo e reconstruí a máquina de vendas por conta disso, mas a gente, é óbvio, está colocando as coisas que não ter CRM é básico, não ter rotina é básico, sabe? Não ter follow-up definido, sabe? Então, estou fazendo o básico, como eu falei, básico bem feito para a gente conseguir chegar lá. Quais são as rotinas que você acha que tem que ter dentro de uma equipe comercial? São muito relevantes. Cara, vamos para dentro da empresa. Tá. Dentro da empresa, tu tem que fazer o one-on-one com teus liderados diretos. Você tem que fazer uma weekly com teus liderados diretos. E aí a área também vai fazer, da própria área. Você faz uma reunião geral da empresa, que é a famosa All Hands, onde você junta todo mundo. Então, basicamente, eu iria por essa linha. E aí você tem a daily. Na área comercial, são todas essas com a daily que você precisa fazer, cara. Tem que bater pipeline todo dia. Tem que olhar lá, porque senão o vendedor ele esquece de preencher, ele esquece de entrar em contato com o lead, vai ficar vermelhinho, você não... Sabe? É normal. Se o vendedor fizesse tudo que ele sabe que ele deveria fazer, não precisava de gestor, ele mesmo ia fazer. Entendeu? Então precisa ter alguém ali fazendo a batida de bumbo todos os dias. E, cara, que é fundamental, tem que comemorar. A gente, ali no Lance, a gente tem dois escritórios, né? A sede no Rio e tem o escritório em São Paulo. A galera de São Paulo vende e ninguém no Rio sabe, ninguém da empresa sabe. Porra, não tem como tu fazer uma operação comercial onde as pessoas, somos mais ou menos 150 funcionários, o cara vende e ninguém sabe que foi vendido, sabe? Você não tem como construir uma cultura de vendas num processo desse. Então, a primeira coisa que a gente fez, comprar sino, botamos nos 2 escritórios, compramos um boom, um surdo, botamos nos 2 escritórios. Quando tem venda, tem que filmar, jogar no grupo da companhia. Assim como a gente quando bate 1 milhão no dia de usuários únicos, também tem que filmar, bater bumbo, comemorar. Então, as vitórias precisam ser comemoradas todos os dias e a cada momento. Senão cansa, né, irmão? Porque o trabalho cansa mesmo. E vender é difícil. Se você não comemorar, você vai desmotivar. Então, tem que ser um trabalho constante. Boa. Falando sobre as outras frentes, né? Cara, lidar com jornalismo deve ser uma coisa diferente para você, né? Totalmente diferente. Estou até apliquei para um curso em Harvard para eu ir em junho, porque eu preciso acelerar minha curva de aprendizado nesse sentido. Meu conhecimento de jornalismo é muito baixo, mas graças a Deus a gente tem uma equipe fantástica que é especializada nisso, né? Boa. Então não necessariamente eu preciso saber fazer argila para eu poder vender cerâmica. Claro. Mas certamente para eu ajudar a empresa a tomar melhores decisões, eu preciso acelerar minha curva de aprendizado. E diferente, cara, de um veículo como, sei lá, outros veículos que falam de conteúdos mais generalistas, economia, você fala de esporte. Paixão. Paixão, cara. Como é que é isso, assim? Você já, em 19 dias, já tomou uma bananada na rua? As pessoas têm esse medo, né? Doideira, né? Porque, assim, é muito paixão, né? E você, assim, você tem um time. Tenho, né? Lógico. Flamengo, inclusive. Flamengo. Tá aí o meu time aí. Exatamente. Você tem um time. Ele não sei se ele pode falar, mas é o melhor time do Brasil, né? E ainda você tem que lidar com os outros times menores, né? Total. Os outros times que não têm tanta abrangência, tanta relevância como o Flamengo. Foi uma alfinetada, não sei se você pegou, tá? Mas cara, o Flamengo, o de fato, ele é o time que mais traz audiência, porque ele tem uma torcida muito grande e que é apaixonado. Obviamente, hoje em dia, o Palmeiras também tá muito grande, tá muito forte. O Palmeiras tá grande, né? Tá muito forte. Então, existem... e leva muita audiência também, tá? Os 8 grandes ali levam muita audiência. Mas o meu time não muda nada, né? Porque quem está fazendo a reportagem sobre o Flamengo, sobre o Vasco, sobre o Corinthians, são os setoristas específicos desses que clubes. Tem independência, né? Para Exatamente. criar o conteúdo. A gente tem uma linha editorial que a gente tem que seguir, tá cada vez mais... A gente está melhorando isso para todo mundo estar falando com unidade, não quer dizer que não tem favorecimento de time, isso é besteira, não existe isso. Nós somos independentes com o que a gente produz e a gente produz o conteúdo para agregar valor, cara, para a sociedade. É tão simples quanto isso. E isso traz, como é paixão, traz amor e traz ódio. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pode meter pau e vamos embora para cima. Assim, alguém vai estar amando, alguém vai estar odiando. E esse é o processo das redes sociais, inclusive, né? Você acha que, por ser um veículo que mexe com paixão, você acha que você tem desafios maiores ou você acha que você tem oportunidades melhores? Toda oportunidade traz desafio, né? Eu acho que a gente tem um potencial de aproveitar isso muito bem.
de aproximar. Um dos movimentos que a gente está fazendo agora é mostrar os bastidores, porque as pessoas acreditam que o veículo de imprensa é muito distante, né? Uhum. Então, são aqueles caras daquele veículo. Não, cara, tem o Gustavo, tem o Paulo, tem o João, tem o Pedro, tem as pessoas, cara. E se a gente, eu acredito muito que se a gente mostrar os bastidores de como a gente produz matéria, de como a gente toma decisão, cara, como é que a gente seleciona os repórteres que vão para a Copa do Mundo? Como é que é o dia a dia de uma Copa do Mundo? Como é que é o dia a dia da dinâmica da escalação da seleção? Começar a mostrar que a gente, cara, somos humanos, somos pessoas, temos coração, queremos fazer o melhor. Se a gente mostrar isso, acho que a gente vai levar a aproximar mais, mostrar que a gente está tão apaixonado quanto eles e isso fazer com que a gente crie uma comunidade realmente maravilhosa para o esporte, né? Esse eu acho que é um grande diferencial que a gente vai começar a produzir daqui para frente. Eu acho muito legal quando as empresas conseguem criar as paixões, ainda que elas consigam falar de rivalidade dentro do negócio, né? Porque o cara que é apaixonado, se ele tiver o lugar de fala dentro do ecossistema, ele não fica triste, né? É isso aí. É isso aí. A gente quer dar cada vez mais voz para a galera. Então a gente tem muitos micro-influenciadores que entram em contato com a gente faz collab, parceria com eles para dar voz para a turma, sabe? Inclusive é uma coisa que a gente tem que corrigir, porque a gente vai ajudar o cara a escalar e ele vai embora depois sem dar uma contrapartida para a gente. Mas são ajustes que a gente precisa fazer. O Lance é uma plataforma que quer ajudar realmente a crescer o esporte. Então, a gente realmente apoia o micro, a gente quer fazer agora uma campanha. Ainda não está aprovado não, mas talvez quando saia aqui já esteja. Mas a gente quer fazer uma campanha, cara, para mobilizar a população brasileira para o Neymar e para a Copa do Mundo, irmão. Hoje a principal referência que a gente tem de esporte um dos maiores, o maior artilheiro, maior assistência, o maior em um monte de coisa do futebol brasileiro. Então, cara, movimentar a galera, fazer uma campanha, talvez saia aí um hashtag Convoca o Neymar, mobilizar mesmo o público para começar a torcer pela seleção, para voltar a torcer pela seleção brasileira. A gente quer criar um movimento. Pô, vamos legal, bagunçar cara. Aí, vamos bagunçar o coreto. Legal, cara, legal. Bem teu estilo mesmo. Uma coisa que eu vejo também dentro de veículos de mídia é que, cara, muita gente bate, né, cara? Bate. Muita gente bate porque, como você disse, né? Você já frisou aqui algumas vezes que vocês são independentes, mas a galera acha que não existe independência, Bizarro, que existem coisas por trás, que ganha dinheiro. O que você acha do mercado agora que você está dentro? Então, tem um amigo meu que ele falou, cara, eu não vou assistir o Lance, que essas paradas que são da Globo. Eu falei, mas a gente não é da Globo, cara. A gente não tem nada a ver com a Globo, cara. Pode assistir, vamos embora. A gente tá com o Lance TV, que tá com vários programas, assim. Eu acho que as pessoas têm que ter o que procurar, o que achar, só que elas precisam se informar primeiro, né? Acho que tem tanta opção no mercado hoje que você não precisa ficar batendo nos outros. Teve um cara que entrou lá, cara, entra no nosso Instagram, segue o Lance, acompanha os stories, aí a gente botou lá, a gente começou uma caixinha de pergunta sobre pergunte ao CEO. Eu podia perguntar qualquer coisa. O cara segue o Lance, acompanha, entra nos stories e faz uma pergunta. Fala, pô, o que vocês fizeram para um jornal que era tão bom ficar uma merda? Eu falei, caralho, cara, o Instagram te entrega o que você consome, amigo. Se você está vendo coisas que são ruins, é porque você consome isso. Você parou para pensar? Se tu entra no teu Instagram e só tem mulher pelada, irmão, é porque você consome isso. Não adianta você reclamar com o algoritmo. Então, é começar a trazer para as pessoas, cara, que o algoritmo entrega o que você quer. Se você gosta de coisa boa, vai te entregar. Se você gosta de coisa ruim, vai te entregar. Então, começa a seguir as coisas boas que você acredita. E o Lance tem um monte de conteúdo que é bom demais. Repórteres maravilhosos, fazendo conteúdo com paixão para entregar realmente a verdade. Verdade mesmo, fatos e dados. Agora a gente vai ampliar muito o nosso alcance de produção de conteúdo, não só para entregar coisas factuais, mas para mostrar sentimento, para ajudar você a construir junto com a gente, mostrar os bastidores dos eventos, para você ser testado e gerar mais emoção. Então, cada vez mais você vai ver algumas coisinhas novas aí. Boa. Você está entrando agora nesse mundo, né? Mas vou te fazer uma pergunta. Você acha realmente que a maioria dos veículos são isentos, cara? Não, como é que pode ser? Tem pesquisas que mostram que entrando, né? Não tem como, isentos em que sentido, né? E aí a gente estaria entrando em quê? Isentos de
poderem dar opinião de acordo com o que eles acreditam com a verdade. Na verdade, eles estão dando uma opinião parcial de acordo com aquilo que do que convém a eles, sabe? Eu acho o seguinte, a pessoa ela escreve o que ela entende ser a verdade do mundo dela, né? Ou ela está mentindo, né? Ou ela escreve o que é a verdade dela. Não quer dizer que eu concorde com a verdade dela. Sim. Existem veículos que não têm uma linha editorial definida, né? Então, talvez nos Estados Unidos seja mais claro que alguns veículos fazem mais de um lado, outro mais do outro mais do outro caminho. Aqui ainda vejo pouco essa definição dos veículos, né? Existem alguns, obviamente, que são bem definidos quanto ao que prometem para a sociedade. Então, eu acho que tem as opções, várias. Acho que a gente tem que ler o que a gente gostaria de ler e deixar as pessoas fazerem o que elas gostariam de fazer. Onde que está o problema? É quando a gente começa a ter medo de dar notícias por conta de algum poder ou governo, alguma retaliação. Não da audiência, que da audiência é o natural, seria o normal, né? Se eu gosto de parede azul, então eu vou falar sobre paredes azuis. Aí a pessoa não gosta de parede azul, ela para de me seguir e começa a ouvir alguém que gosta de paredes pretas e por aí vai. Mas quando você começa a poder ser tolhido por outros poderes e não a audiência em si, como reflexo do seu trabalho, aí realmente a coisa começa a complicar. O Brasil vive momentos difíceis, né? Não sei se as pessoas são tendenciosas porque elas querem ser ou por pressão externa, né? Então isso é um debate que precisa ser levado para frente, né? Como a gente não fala de política no lance, fala de esporte, cara, a gente não tem assunto que a gente não poderia falar. Inclusive temos vários repórteres que são dedicados à investigação. Então tem assuntos polêmicos, a gente toma às vezes... Eu já tomei uma ligação esse mês, vocês estão indo por esse caminho aqui. Mas o que você quer? Né? A pessoa tem que ser explícita, né? O que quer e o que não quer, para a gente poder saber como que a gente vai reagir, né? Mas no final do dia, cara, a gente investiga, a gente vê, a gente solta a matéria. O que a gente não é amador, o que a gente não é superficial. Então a gente aprofunda e bota fatos dentro das matérias, né? Isso que a gente quer fazer. Responsável, né? A palavra que eu queria dizer é isso. A gente é responsável com o que a gente entrega, né? Legal. Eu pergunto isso porque, cara, você é um cara empreendedor, você é um cara que, de certa forma, é exposto, é influenciador lá, tem seus seguidores, e agora você tem um veículo gigante atrás de você, como você disse, 25 milhões de visualizações por mês. Você, na posição de seu, já parou para se perguntar que agora você vai ter que tomar, sei lá, mais cuidado, alguma coisa nesse sentido? Mais cuidado, mais responsabilidade, será? Tu acha? Não sei. Não sei você. Não sei, eu pretendo ser o que eu sou. Normal, cara. A gente tem que ser o que a gente é. Acho que não tem que pregar nenhum papel, nem nada. A gente tem um papel social enquanto veículo de imprensa. Mais uma vez, como a gente não fala de política lá, eu acho que não vai alterar nada. Eu acho que não interfere em nada no dia a dia ali do veículo, entendeu? Talvez se a gente fosse um veículo que cobrisse política, a gente teria que se posicionar. Então, qual que é o posicionamento do lance quanto a isso? E aí todo mundo iria saber. Eu acredito que a gente tenha que ser transparente, assim como você é nas suas redes, assim como eu sou na minha. Então, enquanto veículo, a gente tem que ser transparente no que a gente acredita e não acredita. Nas causas que a gente quer apoiar e nas causas que a gente não quer apoiar. Como eu dei o exemplo do Neymar. A gente quer apoiar a causa do Neymar sendo convocado. A gente quer por quê? Porque a gente acredita que o brasileiro precisa ter um motivo para torcer pela seleção. Então, a gente quer começar um movimento de torcida antes, para quando chegar na Copa do Mundo, estejamos todos brasileiros unidos pela seleção e a camisa verde e amarela. É isso que a gente acredita. Então, isso não é política. Isso é pro Brasil, cara. A gente precisa torcer, precisa ter paixão nesse negócio. E se a gente ficar deixando outras coisas interferirem no esporte, cara, o que a gente vai levar como exemplo para os jovens, entendeu? Então, a gente precisa trazer isso cada vez mais. Sim, concordo, gênero, número e grau. Eu nem sou tão fãzão do Neymar, não. Mas, assim, é meio que indiscutível, né, cara? O peso que ele tem, cara. Cara, os maiores números que a gente tem é do Neymar. Se você perguntar para os boleiros, perguntar para o
Renato Gaúcho, o Romário eu acho que tá fazendo um tour, entrevistando um monte de gente. Cara, Romário, ele tá solto pra caramba, né, cara? Tá. Mas é um cara maneiro pra você chamar. Ele passou, tem programa gravado do Neymar lá no Lance TV, depois vocês podem procurar lá. É gente boa, né? Resenha pra caramba. Cara, e ele tá entrevistando todos os boleiros, irmão. Todos os boleiros. Não tem um jogador de futebol que fala que o Neymar não é pra estar cortado, irmão. Só quem fala que o Neymar tem que estar cortado é quem não joga futebol, irmão. Porque eu acho que as pessoas hoje estão misturando muito, né? Tipo assim, não gosto do Neymar como pessoa. Talvez eu não sei se... Não concordo com N decisões pessoais que ele toma. Isso eu tem também, nada a ver com a mas outra. assim, eu também acho isso, sabe? Eu não concordo com N questões, mas você pode não gostar muito do cara. Mas, pô, se duvidar da capacidade técnica dele, do peso que ele tem pra amarelinha, E não necessariamente ele precisa jogar todos os jogos, o tempo inteiro. Agora, se ele entrar nos últimos 25 minutos, com o outro time um pouco mais cansado, ele entra com a habilidade dele, irmão. Tá doido. E ele impõe um certo respeito também, né? Se a gente for parar pra pensar. Total. Ter o Neymar ali, ainda que seja no banco, o outro time olhar e falar, puta, aquele cara tá lá, né? E o exemplo pros parceiros, pros pares, né? Então, cara, tu tá ao lado do teu ídolo, irmão. Porra. Tá doido, né? A gente vai receber o Zico, como a gente falou lá no escritório, todo mundo quer tá lá no momento, entendeu? Imagina você poder estar um mês com o teu ídolo do lado, podendo ouvir ele, podendo tirar dúvida, Pô, tá doido. E é legal porque, voltando aqui pra abrangência do lance, todos esses caras consomem o lance, né? Assim, de uma certa forma. Sim. Tipo assim, já vi, não é a primeira vez que o Zico tá no lance, né? Não é a primeira, não vai ser a primeira nem a última. Sim. E Romário também. E são os grandes astros, mais da nossa época, né? Do que da época atual, mas eu acho que eles ultrapassam gerações. O que vocês pensam, por exemplo, de aproveitar esse tipo de contato? Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? O que a gente está fazendo com esses atletas com o Lance Educação, é transformar o conhecimento deles em ativo de conteúdo. Então, pegar esses caras... Todos eles, e transformar eles em ativo de conteúdo. Ou seja, palestra, convenção, workshop. Cara, quem fala mais de liderança do que o Bernardinho? Tem, né? Não tem. Não dá. Entendeu? Agora, com a NR1, todas as grandes companhias estão precisando falar sobre saúde mental, sobre como ultrapassar barreiras. Quem melhor do que os atletas que têm altos e baixos, pressão? Estava conversando com o Diego Ribas outro dia, ele estava falando, irmão, nosso feedback não é no one-on-one. Nosso feedback é quando a bola passa embaixo do nosso pé. O estádio vai abaixo se eu deixo uma bola passar. Ao mesmo tempo, se eu faço um gol, o estádio, meu irmão, Porra, então, existe ali uma pressão que é inimaginável. A gente não sabe o que é essa pressão que os caras têm ali nas quatro linhas. Então, para eles poderem falar do que é um alto e baixo, do que é passar por uma cirurgia, como é que você se recupera, sacou? O Neymar, quando se machucou, o Yanaka, que é um dos nossos editores-chefes lá, ele foi lá em Mangaratiba acompanhar o Neymar fazendo fisioterapia, chorando durante o processo, dói pra caramba pra fazer os exercícios. Ninguém tá olhando isso, irmão, ninguém quer saber disso. Só que agora as grandes companhias estão começando, por conta da NR1, começando a olhar como que eu posso usar isso como exemplo para os meus líderes que têm altos e baixos, que têm problema em casa, mas que precisam entregar resultado na companhia. E isso tudo está movimentando demais no Lance Educação. Então, é um caminho que a gente quer apoiar o esporte. E o mais legal, a gente pega o cara, por exemplo, como o Alan Ruschel, que nunca deu uma palestra na vida, que não tinha nenhum PPT, e a gente constrói o PowerPoint para ele, a gente treina oratória, treina palco e coloca ele para fazer a palestra. Então ele chega lá preparado. Então o cara que não tinha habilidade numa outra vertente, né? O cara é muito craque em futebol, mas ele não era em comunicação, e a gente treina ele para ele poder fazer isso. Inclusive a gente fez, foi mês passado, a primeira palestra dele, profissionalmente falando. Cara, isso é golaço, né? Isso é um baita modelo, porque o cara também tem audiência, vocês têm audiência, conecta muito, e o esporte envolve demais, né? Potencializa as duas audiências. A tese é essa, é usar a audiência do cara e a nossa audiência. Aí o custo de aquisição, que para todos os influenciadores está cada vez maior, no nosso caso vai estar cada vez menor, porque ele ganha pela audiência dele, é apaixonado por ele, e a audiência do Lance é apaixonada pelo Lance. Então, a gente tende a ter um custo de aquisição muito menor do que bem legal isso, bem legal isso. Eu não tinha pego que, na verdade, você vai estar utilizando esses caras como porta-voz ali do Lance.
Pô, isso é muito bom. Tem até, trazendo para o lado do empreendedorismo, tem até aquela empresa nos Estados Unidos, né, que traz os caras famosos para dar palestra, para dar Não aula. sei. Esqueci o nome agora. O Masterclass? Masterclass. Ah, bom pra caramba. Você pode fazer um Masterclass Pode. do esporte, né? Calma, pai. Calma, não dá ideia para os concorrentes, não. Corta. Mas é legal, cara. Isso dá um baita caldo. Dá um baita caldo. Pô, que isso? Se for... Com o que você pensa de ticket? Você pensa mais palestra, mais online? Vão ser os dois, né? Palestra é pão fresquinho, que tá ali, né? Tá vendendo, é um ticket alto, né? Então são tickets de 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil. Então gira muito dinheiro, para o atleta é muito bom. É uma transição de carreira também, então para o atleta, pós ali a carreira de futebol especificamente, ele precisa se recolocar no mercado. Alguns vão para comentaristas, mas tem mais capilaridade se a gente for para a área de educação. Não necessariamente precisa ser palestra, mas as duas grandes linhas é palestras, imersões e conteúdo digital, né? Que aí a gente consegue pulverizar. E aí pegar a habilidade de cada um, né? Então vai depender muito das Boa, interessante. Não, porque eu já achei super fantástico. Até no meu escritório mesmo, quem tá na parede? Ayrton Senna, Isso aí. Kobe Bryant, são esses caras assim. Usain Bolt. Ele tá, inclusive, lá, entendeu? Então, são pessoas que, cara, eles inspiram muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Alta performance. Né? Alta performance na veia, Real, né? né? É legal você explorar isso mesmo. Acho sensacional. Essa é a ideia. E a gente quer fazer isso não só com os atletas, mas também que o Lance ele é uma empresa que ela é formadora de profissionais. Então as pessoas vão para o Lance, aprendem a fazer jornalismo e depois os outros veículos acabam roubando. E aí depois a pessoa acaba até voltando para o Lance com um cargo maior. Isso é um movimento que o Lance tem natural de formação de mercado. Então a gente quer começar a potencializar isso. Já que é uma coisa natural que nós temos, como que a gente pode potencializar isso? Então, fazer formação de jornalista esportivo, fazer formação de videomaker, de tudo ali do processo e começar a transformar os nossos jornalistas em ativos também. Porque se ele ganhar mais dinheiro no Lance, ganhando autoridades, ganhando seguidores no Instagram, ele não vai querer sair do Lance para outro veículo e vai continuar lá. Então, meu objetivo é construir uma panela onde as pessoas que estão lá vão fazer dinheiro com o Lance, vão ganhar autoridade com o Lance, para as pessoas querendo pular dentro da nossa panela e não querer sair para ir para um veículo maior por conta de marca, mas ali ele vai conseguir construir uma carreira muito mais sólida e unida mesmo, construir valor com a gente. Boa, legal, cara. Isso é um ponto muito relevante mesmo, porque a gente está no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, puxando a sardinha para o Rio. O Rio é muito isso, né? Tem muita gente que quer ser jornalista, quer falar de esporte, futebol. E muitas vezes esse cara não consegue dar o passo para iniciar, né? E aí começar com vocês é sensacional. Nada contra as faculdades, eu sou professor, você sabe. Mas, pô, você não pega lá, né, cara? Você não pega. Você pega na vivência, né? No dia a dia, gente, quem faz. E a gente tem isso natural nosso lá, cara. A gente traz o cara, treina o cara, bota ele para praticar. E a gente tem que fazer isso com mais maestria mesmo, para fazer mais rápido, essa curva ser mais rápida, né? E tem muito caminho. O jornalismo ele está mudando muito, né? Sim. Então, até que ponto vale a pena o cara se expor nas redes sociais? Até que ponto vale a pena ele ter muitos seguidores? Será que aí a gente vai perder ele? Cara, a gente precisa encontrar um meio do caminho que faça sentido para esse poder alavancar os dois, né? No final do dia, ninguém é insubstituível. Então, a gente tem que construir ferramentas que façam que o cara cresça, a empresa cresça e todo mundo cresça tão rápido que todo mundo queira ficar naquele barco, né? Boa. No final é gestão, né, velho? Gestão. No final, tudo isso é gestão. É olhar para atração, retenção, desenvolvimento, é olhar para modelos de negócio. Se eu fosse te perguntar agora, qual é o teu maior desafio que você enxerga para os próximos 6 meses, 12 meses? Qual seria? Arrumar o comercial. Arrumar o comercial. Só, turma... Porque eu já sabia dessa resposta. Só existem 2 áreas na empresa. A área que vende e a área que dá suporte a vendas. Ou tu tá vendendo ou tu tá ajudando a vender. Não tem outro caminho. Me desculpa quem pensa diferente, mas tá errado. Ou a gente tá vendendo ou tá ajudando a vender. Concordo. Então, esse é o maior desafio. A gente tá nesse caminho. Estamos com vaga aberta, várias vagas abertas.
Estamos entrevistando pessoas de alto nível no mercado para trazer. Meu desafio é justamente esse, né? Será que eu acredito mais no dogma ou passo por cima dos dogmas? Então, eu estou neste momento, vivenciando isso. Talvez eu monte 2 equipes, mas a gente não tem dinheiro infinito, né? Mas se eu tivesse, eu montaria 2 equipes com 2 times, 2 bandeiras, eles se degladiando, um com modelo dogmático e o outro modelo máquina de vendas. Talvez eu até faça isso, né? Já apertei o financeiro lá para tentar encontrar dinheiro. Mas, cara, a gente é uma empresa séria, enxuta, então não dá para, né, ficar queimando ali. A gente está no momento de crescimento, de investimento, então tem que ser responsável nesse processo, mas esse é o meu maior desafio. Paralelamente a isso, a gente tem essas linhas de receita, né? Do produto. Então, eu trouxe o Bernardo Deluna, que você conhece, para ser nosso gerente de produto lá, onde a gente está ajudando a construir essa jornada do cliente, onde a gente está construindo produtos que façam sentido para a nossa audiência. E aí envolve Copa do Mundo, envolve produtos desde joguinho para estar no site, envolve estruturação do layout da página. Ou seja, entregar uma experiência bacana para a audiência. Então, são vários pilares, né? A gente tem muita coisa para fazer, um monte de trabalho, mas certamente hoje, se tivesse varia de condão para resolver, é o comercial. Boa, legal, cara, legal. Eu não imaginava uma resposta diferente de você, muito drivado em vendas, mas eu acredito muito nisso. E eu acho que o que você vai trazer até para o lance, vou profetizar aqui, tá? Mas eu acho que o que você vai trazer para o lance vai mexer no mercado. Porque eu acredito que os veículos hoje, eles não têm essa visão. E a gente tem vários outros veículos, não só de esporte não, eu estou falando de forma mais geral. Eles não estão conseguindo, eles não viram que o mundo mudou, que o mundo é muito mais acelerado e que conteúdo, transparência, independência é relevante, não é que você vai perder isso. Sim. Mas você tem que entender que ou você cresce ou você morre. Sim. Não tem meio termo, né? Eu acho que isso vai ser bom, cara. Eu acho até que eles viram, eles só não estão sabendo como... O que fazer, né? Como se movimentar. Os veículos que nasceram nessa pós-pandemia, já nasceram digitais, estão tirando onda, cara. Tem uns menorzinhos aqui que eu não vou dar moral, mas que estão tirando onda. Porque eles já nasceram digitais, eles já nasceram entendendo essa nova linguagem, já nasceram entendendo esse novo modelo de monetização. Também são mais leves, é mais fácil você mudar um corsário do que você mudar um navio de guerra, né? Então, mas a gente precisa, independente do tamanho que seja, a gente precisa se mexer mais rápido para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Então, essa cultura de vendas, cultura de produto, cultura de inovação, isso é cultivado todos os dias, né? E cara, se você não vivenciar isso, não tem business, né? Sim. Agora, de fato, cara, troca o jornal por imersão, troca a imersão por identidade visual, troca a identidade visual por consultoria empresarial, cara, é igual. É igual, né? É igual, cara. É gestão, né? É venda, olhar ali para os indicadores, rotina. Todo dia barriga no balcão, não tem segredo, irmão. É fazer o que está nos livros há 40 anos. O povo fala de OKR como se o OKR nascesse há 10 anos atrás. O OKR tem mais de 50 anos, que foi em 1970, se não me engano. Foi isso. Então, e aí é novidade ainda. Foi ontem que eu dei para a equipe o livro da meta? Foi ontem. Eu dei uma equipe para todos os liderados sobre a meta, que fala sobre matriz de restrição, como é que a gente encontra gargalos e tira. O livro tem 40 anos. Tá aí todo mundo que faz engenharia já leu esse livro, mas as pessoas não aplicam no dia a dia das companhias. Então tem umas coisas que são básicas, desde missão, visão, valor, que é negligenciado, Sim. Que é básico, mas se você não tem, e a maior parte dos empreendedores não fazem, a empresa fica desgovernada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. As pessoas não sabem tomar decisão, porque você não tem os valores definidos. Será que eu faço A ou B? Será que eu publico isso ou não publico? Será que eu demito ou contrato? Você não sabe porque não tem uma matriz de decisão que é, por exemplo, os valores da companhia. Pô, aí você mexeu até comigo, porque é o que a gente vende, é o que a gente acredita. Quando a gente vai fazer planejamento estratégico, muitas vezes a galera quer ir logo pros finalmente, né? Cara, o que vai ser de meta? Como é que vai cascatear? Pede pro seu consultor já virar o PM, porque a gente faz uma assessoria no planejamento estratégico. E aí ele fala, vamos fazer os processos, etc. Eu falei, cara, mas olha só, existe uma matriz
que até tá no livro do Andy Grove lá, Sim. o Gestão de Gestão de Alta Alta Performance, que ele fala sobre cultura, né? E aí ele diz, de forma muito prática, que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem nenhum playbook ou nenhuma normativa Isso aí. escrita, mas ainda assim eles tomam uma decisão, porque eles acreditam que aquilo é o que deveria ser feito. Isso aí. Cultura é isso. Ele define cultura de uma forma que eu acredito bastante, né? Que é o que você está fazendo quando ninguém está olhando ou quando não tem nada escrito, né? Se você não define isso, provavelmente você vai ir por um caminho muito ruim, porque não dá para você escrever tudo. Isso aí. Não dá para ter processo de tudo. Você vai fazer os processos macros e tal. Mas imagina que alguém liga para o Lance lá e fala: oi, tudo bem? Eu sou um leitor aqui diário e eu tô ligando para vocês porque minha filha vai nascer hoje. E eu queria, sei lá, que vocês mandassem o jornal aqui para eu ler na hora que ela nascesse. Viajei aqui. O que a pessoa que recebeu essa ligação faz? Isso aí. Entendeu? Eu falo isso pra galera. Cultura é como você age e reage às coisas que acontecem no dia a dia, né? E não tem processo disso. Tu não vai fazer um processo disso, né? Não vai, jamais. Como que você reage às situações? Seja elas quais forem. Isso tem que estar nos valores da companhia, né? Boa. Se não está nos valores, o cara não vai saber. Ou ele não vai fazer nada, ou ele vai fazer uma coisa que não deveria fazer. Das coisas mínimas, né? Por exemplo, a gente pegou os valores do Lance, transformou o LANCE do Lance nos valores. Legal. Né? Fez um acrônimo ali de cada valor. O primeiro deles é lealdade. Então, cara, lealdade, cara, é chegar no horário, nos compromissos. Lealdade não é ficar com a gente para sempre. Lealdade, enquanto está com a gente, entregar o teu máximo, né? Então, é mais fácil você gerenciar uma companhia quando as pessoas entendem o que é aceitável e o que é inaceitável, né? Sim, boa. Cara, que papo top, cara. Chegando já ao fim dessa conversa, queria primeiro te agradecer e dar o nosso presente, que é a camiseta da Minimal. Adoro. Já soube aí que você já era usuário. Tenho vários. Mandem mais. Aí, Bento. Galera, camiseta da Minimal, vocês já sabem, a melhor empresa de roupa para o público masculino. Você tem roupa lá do início do seu dia, uma camiseta, uma blusa social, um suéter, uma calça jeans, uma calça de alfaiataria que você vai conseguir botar no início do seu dia para trabalhar e vai conseguir ficar com ela até o happy hour, até o pós-trabalho. É a roupa do nosso dia a dia, do homem moderno. Papo de seu 15% de desconto para vocês. Fiquem à vontade para utilizar como bem entenderem. Pode abrir aqui, cara? Por favor, fica à vontade. Eu tenho uma calça jeans escura, tenho uma... Aí. Boa. Essa não falha, né? Gostei, tá precisando. Meu filho rouba todas. Pra eu pegar minha blusa, eu tenho que ir no quarto dele. Legal. Que bom que você gostou. Cara, para finalizar, quer deixar as redes sociais aqui suas, do Lance? Fica à vontade. Vambora. Acompanha. Quem quiser saber mais sobre gestão, pode me acompanhar no Instagram, @gustavomota.com. Escreve gustavomota.com. Para acompanhar o Lance, @Lance Digital. Acessa a gente no YouTube, acessa o lance.com.br. Cara, muito conteúdo bacana. Cada dia, cada semana a gente está trazendo novidade. Mandem sugestões, mandem críticas. Cara, povoa, usa a gente, porque a gente realmente quer potencializar a paixão do torcedor pelo esporte. Então, se você acreditar nisso, a gente já está 90% do caminho andado. Boa. Minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pérez no Instagram, no LinkedIn. Não deixem de curtir e compartilhar esse podcast. Espalha a palavra aí para mais pessoas. E só para dar um recado final. Galera do Lance aí, sociedade, mandaram muito bem contratar esse cara. Você, mais uma vez, é uma pessoa de mercado que executou e entregou. E eu acho que você vai movimentar muita coisa. Eu estou tentando, ou melhor, nem estou tentando, eu estou fazendo... de uma certa forma, uma valorização mais do Rio de Janeiro. Legal. Você sabe até, eu acho, não sei se eu já te comentei, mas a gente tem um clube chamado High Level Club, que é para empresários do Rio, focado no Rio de Janeiro. Boa. Porque,
cara, a gente tem muita coisa boa aqui, tem muita empresa boa e a gente tem que começar a valorizar mais isso. Mas tá difícil o Rio de Janeiro, né? A gente tem que ajudar o Rio de Janeiro a crescer, né? Eu acho que esses movimentos fazem todo sentido. Exatamente. Tudo bem, você pode ter escritório em São Paulo lá, eu também tenho, mas você é carioca, irmão. Então não, mas a sede é aqui, a base é aqui. Aqui fica 90% da equipe. Lá é porque tem que ter, porque cara, o mercado, infelizmente, as grandes companhias foram todas para São Paulo e para você poder fazer grandes vendas, tu tem que estar lá, né? Boa. Tamo junto, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado pelas palavras. Sucesso.